Grande Verdade, política. Olha, não está bom. O negócio não está bom, não cheira bem e pode dar muita M. O ministro Luiz Fux, ontem, quase no final do dia, Luiz Fux, todo mundo sabe, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele cancelou no meio da tarde uma reunião que ele teria com os presidentes dos 3 poderes. E aí, no final do dia, quase no final do dia, ele soltou um vídeo em que ele explica o motivo. Vamos ver o vídeo, pronunciamento do Luiz Fux, de ontem. Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Está encerrada a sessão. Esse aí é o presidente de um poder, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falando duramente a respeito do tratamento que o presidente da República, o presidente de outro poder, vem dando aos membros da casa, os membros do Judiciário, os ministros do STF. Eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum. Se alguém tiver algum exemplo que possa lembrar agora e citar, não me lembro de ter acontecido nada parecido nem com o Trump nos Estados Unidos. Vocês lembram? Eu não lembro não tenho ideia nunca vi isso, né? São tempos estranhos que nós estamos vivendo, né? Como disse o Sadovski, é inacreditável, né? Que nós estejamos a cada dia dando passos cada vez mais largos em direção a uma ruptura institucional generalizada, né? Então, e é muito mais escabroso que essa ruptura ela esteja partindo do próprio presidente da República, né? Então, é claro que o Bolsonaro sempre teve uma posição crítica em relação ao STF, em relação ao aparelhamento das instituições e tal. Então, esse foi um dos motivos pelos quais ele foi eleito, foi a confiança que parte da população depositou nele de lutar contra esses desmandos, digamos assim, do judiciário, coisa e tal, e do aparelhamento das instituições. O problema é que, assim que ele assume o poder, ele também toma uma posição semelhante à posição que ele criticava. Então, quer dizer, como é que eu posso criticar os desmandos de um poder se eu estou aqui do meu lado também cometendo outros desmandos, né? Então, a gente vê que era tudo, obviamente, retórica, né? E que agora o governo Jair Bolsonaro, que já não é um governo há muito tempo, se é que um dia foi,
ele só luta para se manter no poder, né? E ele está ficando cada vez mais isolado. E a população brasileira teme por isso, porque eu não sei o que é capaz de fazer um sujeito como esse, né, quando ele se vê absolutamente isolado, né? E também tem um detalhe, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que as instituições brasileiras, elas ainda estão muito, digamos assim, receosas, né, de fazerem-no pagar pelo que ele tem feito, né? De ir para cima dele de verdade. Então, quer dizer, esse pronunciamento do Fux, foi um pronunciamento duro e tal, tá bom, mas isso significa o quê? Por enquanto, nada, significa só um pronunciamento, né? Se isso vai resultar em alguma coisa, eu não sei. Então, me preocupa muito essa situação, que nós estejamos nos vendo em meio a uma pandemia que ainda não acabou, né? Num momento tão grave, tão dramático, de ameaça às já fragilizadas instituições brasileiras. É muito difícil, né? Você falou, você usou a palavra retórica. Você acha que a gente está assistindo um mero desfile retórico aí, de parte a parte? Por enquanto vai ser só isso? Você acha que a coisa pode mudar? Você acha realmente que é só retórica o problema? Eu acho que por enquanto não tem nada no front, assim, eu acho que nenhum dos poderes está a fim de partir para a briga, a não ser o Bolsonaro. Eu não acredito em golpe. O único que está a fim de brigar, é o presidente. Então os outros eu acho que ainda estão muito assim, né? Claro, o Congresso hoje está numa situação confortável, porque ele entregou tudo que ele podia para o Congresso, então quer dizer, ele está na mão dos caras, né, do tal do Centrão e tal, então no Congresso ele não vai ter assim um confronto direto, né? Aí aparece agora esse confronto com o STF, mas eu acho que ele também está, de certo modo, controlado pelos abraços fora das câmeras e pelos esquemas e acordos. Então eu vejo tudo isso como um grande jogo de cena, mas o problema é que do lado de cá, do lado da sociedade, a coisa vai esquentando, né? Então esse é o problema. A gente aqui fora fica ansioso e afoito e desesperado diante dessas situações, mas nós não estamos, pelo menos não vejo nenhuma perspectiva assim, não, porque agora eles vão de fato investigar o que tem que investigar, vão atrás do que tem que ir e vão botar na cadeia ou para fora quem tiver que botar. Então, eu por enquanto eu só estou vendo uma coisa retórica. Olha, pode falar, Sadovski, pode falar. Parece aquela história dos cachorros, sabe? Um latindo de um lado da grade e outro do outro, e quando tiram a grade do meio, cada um abaixa a cabeça e vai para o seu canto. Isso Bolsonaro, aí. Ele está testando os limites, né? Que já ultrapassaram todos, e talvez seja correto os outros poderes não enfrentarem com a mesma virulência que ele tem, sabe? Porque uma briga assim, né, acirrada pode resultar numa ruptura que o país talvez não saia dessa numa boa. Então, cozinhar esse cara em banho-maria até ele ser retirado pela eleição, que ele vai tentar também melar de todo jeito, talvez seja uma solução. Exatamente o que o Paulo falou, eu concordo. Eu acho que tem muita coisa que é midiática, ou seja, muita coisa que a gente enxerga, né, que é o que é veiculado, e eu acho que existe um bastidor muito grande. Acho que o bastidor aí, ele é muito mais relevante do que o que a gente enxerga. Então, acho que essas costuras, a gente sabe que no universo político existe uma série de negociações, costuras nem sempre muito republicanas, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, me preocupo muito com o que está acontecendo por trás de tudo isso, entre essa batalha de titãs aí que a gente está assistindo entre executivo, STF e os outros poderes, mas o que mais me preocupa, na verdade, é o quanto isso reflete nessa militância que é menor hoje, radical, do presidente, e que pode, de alguma maneira, levar à rua ou levar algum tipo de confronto no dia a dia das pessoas, né? Porque a polarização está cada vez maior, ele ainda tem um capital político muito importante, a gente vê aí as pesquisas, por mais que mostrem que o Bolsonaro teve ali uma queda na popularidade, queda
no favoritismo, ele ainda tem o capital político. Tem muita gente está apoiando aí no Bolsonaro, né? É só você entrar nas redes sociais, tirando os robôs, ali também tem gente de verdade. Então, assim, me preocupa muito que essa radicalização dele reflete nas pessoas que seguem piamente ele. E o que isso pode fazer levar para a rua, ou pode levar para um confronto. Eu tenho um certo medo distópico, sabe? Como é que as pessoas começam a reagir quando o presidente diz que não vai respeitar a Constituição, pode não respeitar a Constituição, porque tem 4 linhas. Quando você começa a fazer ameaça do chefe de Estado a uma outra pessoa, é como se você abrisse uma premissa para que as outras pessoas digam a mesma coisa. Por que eu tenho que respeitar uma Constituição? Aliás, por que eu tenho que respeitar a lei? Se é uma pessoa que, na verdade, tem um poder de sancionar uma lei, por exemplo, diz que pode ser que não respeite. Me preocupa muito a reação das pessoas, não só do cercadinho dele ali no Alvorada, mas as pessoas que seguem ele ali piamente no dia a dia. O que essas pessoas podem ter como exemplo nesse momento e como elas podem afetar a vida daquelas pessoas que não estão nessa mesma vibe? Eu acho que a gente não está mais no campo da retórica, não. Eu acho que quando o Fux cancela um encontro que haveria entre ele, o presidente Bolsonaro, mais o presidente do Congresso, cancelou uma agenda. Hoje teve uma reunião, o Fux chamou o Aras, procurador-geral da República, para uma reunião também, e cobrou celeridade nos processos que envolvem o presidente Bolsonaro. Terminou com a frase: espero que a PGR cumpra seu papel. Eu acho que já deixamos o campo da retórica. Acho que isso aconteceu... Mas já houve outras reuniões, né? Não sei, cara. Nesse nível, eu sinto que uma linha foi cruzada aí. Uma linha foi cruzada e essa semana foi uma semana bem, bem complexa mesmo, porque me dá a impressão que os outros poderes, eles tentam mitigar a coisa, sabe? Tentam conversar e tal. Mas acho que passou da hora já de perceberem que não tem papo com o Jair Bolsonaro, né? Ele não vai abaixar isso porque ele não pode se dar esse luxo. Se ele suaviza o discurso dele, o que ele está dizendo para esses 15, 20% que ainda apoiam ele caninamente? Sabe? É uma traição que essa turma não vai tolerar e ele não pode abrir mão. Até porque ele sabe que vai chegar um ponto... Ele não é burro, sabe? Ele sabe que vai chegar um ponto que ele vai perder a presidência, mas ele vai querer continuar na vida pública de alguma forma, sabe? Não, ele é burro, mas ele é um burro desesperado. Exato. Ignorante ele é. A gente sabe que ele não tem... Ele não consegue sustentar um discurso, não consegue sustentar um debate, não consegue sustentar uma ideia, porque ele é intelectualmente muito limitado. Assim como a boa parte dos seguidores dele segue a mesma onda de ser intelectualmente muito limitado. Mas ele ainda é o presidente, né? E eu não sei se chega um ponto de algum assessor falar para ele, tipo, Jair, você vai perder tudo. Ele vai dizer, não vou perder, sabe, espumando, feito cachorro com raiva. Talvez ele perceba que se ele perde essa guerra agora, ele pode continuar se candidatando e ser senador no futuro, ser deputado de novo e continuar com a mamata dele como sempre foi. Isso ele não ficar inelegível, né? Porque o TSE também entrou nessa briga. Porque o medo dele também o medo dele é vários, né? O medo dele começou no momento que Lula voltou a ser elegível e disparou nas pesquisas. Aí, o que já era agressividade se tornou uma patologia. E uma patologia que não vai ser contornada com diálogo. Então, lá atrás, em julho, quando o Fux marcou essa reunião entre os poderes, eu pensei, cara, isso não dá em nada. Não adianta, não tem diálogo com essa pessoa. Eu li alguém comentando, tipo, você é um homem de 66 anos, que a vida inteira foi assim, autoritário, truculento, intelectualmente limitado. Ninguém vai colocar uma ideia na cabeça dele, sabe? E é o lance do reizinho, sabe? Eu sou o reizinho agora, eu sou o presidente, então a minha palavra é lei. Não é, são 3 poderes, você é um poder. Tem outros 2 para te dar uma suavizada. E pelo papo que a gente viu hoje, né, pelo tom da coisa que a gente viu hoje, os outros poderes estão começando a ficar muito de saco cheio. Eu não falo do judiciário, mas eu falo do Congresso, do Senado e tal, que chega um ponto que alguém fala, cara, esse barco vai afundar e quem estiver junto com ele vai afundar pesado. Tem um quociente de rejeição que só aumenta. Então, se pautar por fulano que foi na Paulista num domingo porque o mito estava falando, isso não quer dizer nada. Ontem... não quer dizer nada. Ontem o Vitorino aqui no programa cravou que o amor do Centrão acaba em fevereiro do ano que vem.
que é o fiel da balança, né? Convenhamos. Ele tem essa informação. O combinado é até fevereiro. Se não melhorar os números do Bolsonaro nas pesquisas, é tchau Centrão, fica sozinho aí. Mas, gente, só uma dúvida, que é uma dúvida que é muito recorrente na minha cabeça, acho que de muita gente que está escutando a Grande Verdade aí em casa e no rádio, no carro. Superamos que, na hipótese, a gente fure ali, o governo consiga furar o teto de gasto e consiga fazer um Bolsa Família aí de R$400, um valor aí maior do que o valor atual, aliás, Bolsa Família, que vai mudar de nome, né? Não é mais Bolsa Família. Que ele consiga fazer isso. E ele consiga fazer isso daqui a um mês, ou sei lá quanto tempo, isso reverbera, a expectativa do Bolsonaro é que esse aumento reverbere nos substratos mais pobres da população, que dependem desse Bolsa Família, e que reverteria isso numa pesquisa mais positiva. Se de fato isso acontecer, furar-se o teto de gasto, levar um Bolsa Família a R$400 e tiver aí sim uma agenda mais positiva, ele pode conseguir reverter. Isso pode realmente mudar o resultado da eleição. O Auxílio Brasil. Para mim, o fiel da balança se chama Bolsa Família, porque é onde ele mais tem problema. A gente está falando de Nordeste, está falando dos estratos mais pobres da sociedade. E o Bolsonaro sabe disso. Eu acho que toda a aposta dele é em radicalizar o discurso, para levar na rua protestos contra a STF, tentar derrubar a STF, tentar fazer toda essa pantomima, mas acho que racionalmente a grande aposta dele aí, o Centrão dá essa data de validade, é para que ele consiga, de fato, furar o teto, dar a pedalada que quiser, colocar R$400 de Bolsa Família, fazer uma campanha de comunicação maravilhosa, daquelas, né? Não o agricultor com a arma, né, como ele fez, mas fazer uma campanha emocionante, linda, e ele consegue. Quer dizer, eu acho que existe essa possibilidade real do jogo ser completamente revertido, do ponto de vista de posição pública. Eu concordo com a possibilidade, Mauro, mas eu acho que, de novo, talvez falte a inteligência emocional dentro desse governo e das pessoas que tocam campanhas e tal, para poder fazer essa comunicação passar para a população, sabe? Porque o que o povão está vendo hoje é um cara espumando de raiva o tempo todo. Então, e afrontando todo mundo, e quando vem o papo de democracia vai acabar e tal, e tá todo mundo sem comida na mesa, fica muito difícil ele sustentar esse discurso. E nesse clima político, fica muito difícil aprovar essas coisas também. Aprovar o auxílio, aprovar tal, tirar um dinheiro daqui, colocar ali, porque as forças contra podem pensar, bom, vamos acabar com essa aventura e tentar colocar alguém que vá fazer essa coisa mais à frente, mas sem a gente ter que estar num clima bélico com todo mundo o tempo todo. Então, eu não sei até onde as pessoas que bancam essa aventura dessa direita extrema estúpida vão continuar bancando. A Grande Verdade.